Irmão, eu sei como começou o culto. Foi, olha a glória, né? Eu já recebi minha porção, olha. Só tenho uma dúvida, eu não sei como vai terminar isso. Não sei. Eu estava orando e eu falei para Deus: Deus, vou te dar liberdade, tá? Eu sinto a presença dele aqui de uma forma tão especial. Irmãos, a gente não se preocupa com quantidade. Às vezes a gente tem um povo tão grande, a igreja está bombando, está tão cheia, só que Deus não encontra liberdade para atuar. Eu estava lá atrás e eu falei: Senhor, não estou entendendo nada, a igreja não está tão cheia, mas as pessoas estão tão quebrantadas. Aí Deus falou para mim: você está entendendo? Você está entendendo? Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus está nesse lugar e Ele vai te tocar aí. Como já está tocando, como já está quebrando as amarras, desfazendo o laço, como já está alegrando o seu coração, como já está impactando a sua vida. Quero te dizer que essa noite é uma noite de glória, de experiência com Deus. Amém? Quem veio aqui para ter experiência com Deus? Então você veio ao lugar certo. Diga para o seu irmão: você está no lugar certo. Deus vai manifestar na sua vida. Profetiza a vida dele agora. Seja profeta de Deus. Abre essa boca e diz: diga para ele: Deus vai te tocar hoje. Não. Levanta o dedo, levanta o dedo. Ó, profeta é assim, ó. Levanta o dedo. Aponta para o irmão, ó. Diga para ele: Deus vai te tocar hoje. Só quem crê nisso, não glória a Deus. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 6. Livro de Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Aleluia. Livro de Isaías, profeta messiânico, o profeta que mais falou de Jesus sobre a sua vida. E tudo que ele falou se cumpriu. Eu quero te dizer, meu irmão, que tudo aquilo que está na palavra vai se cumprir na sua vida. Não, você não entendeu, você não está entendendo. Tudo que o profeta Isaías proferiu se cumpriu. E eu estou aqui como profeta de Deus te dizendo: tudo aquilo que ele diz a palavra a seu respeito vai se cumprir também. Eu estou muito grato a Deus. São 15 anos de glória de Deus nesse lugar, 15 anos servindo ao Senhor nesse lugar, 15 anos buscando a face de Deus, 15 anos servindo a igreja, 15 anos servindo os irmãos, 15 anos servindo os pastores. Aleluia. Eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus fará muito mais nos próximos anos. Quem crê? Quem crê? Deus fará muito mais nos próximos anos. Amém, meu irmão? Livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam? Digam amém. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. Aleluia. Como está esse lugar? À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ele ficou cheio de fumaça. Então eu disse: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador, sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meio do meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envie-me. E o Senhor me respondeu: sim, você irá. E esta é a mensagem que você levará a este povo. Segura a mão do seu irmão, vamos orar mais um pouco. Feche o corredor. Feche teus olhos. Feche teus olhos, vai. Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Senhor, o Senhor está nesse lugar, o teu trono está nesse templo. Eu já sinto a sua glória nesse lugar. Eu sinto uma liberdade do Espírito, Senhor, nesse lugar. Eu sinto, Senhor, que o teu povo está sedento nesse lugar. Eu sinto que eles vieram, Senhor, buscar pão, buscar água, para continuar a jornada da vida. Senhor, fala conosco, assim como já tem falado através dos louvores. Senhor, quebra cadeias nessa noite. Senhor, cura enfermos nessa noite. Senhor, batiza com o Espírito Santo nessa noite. Senhor, aviva a tua igreja nessa noite. Senhor, levanta o teu povo nessa noite. Senhor, quebranta o teu povo nessa noite. Senhor, cura o teu povo nessa noite. Senhor, toca no teu povo. Toca no teu povo. Toca no teu povo. Toca no teu povo. Com brasa de fogo. Brasa tirada do altar. Brasa de fogo. Brasa de fogo. Que queima. Que acende a chama. Oh, Deus. Senhor, tem total liberdade nesse lugar. Não me deixe estragar os teus planos para esta noite. Eu me escondo agora atrás da cruz de Cristo e peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o teu povo, e que o Senhor abençoe todos em cada ser, para a glória do teu nome. Amém. Pode só ser. Presta atenção. Mas, irmãos, eu pedi uma palavra ao Senhor e Ele me fez abrir Isaías 6. Isaías 6 fala da chamada do profeta.
Isaías 6 fala de uma grande experiência que o profeta teve. Isaías 6 fala da glória de Deus, fala da majestade de Deus. A Bíblia começa a falar que no tempo em que morreu o rei Uzias, e a gente precisa entender quem era Uzias. O relato de Uzias está lá no 2 Crônicas, capítulo 26, se não me engano, se não me falha a memória. E o rei Uzias foi um grande rei de Judá, Jerusalém. Um dos maiores reis que Judá teve. Um dos melhores reis que Judá teve. O rei Uzias foi um rapaz que foi chamado aos 16 anos de idade para conduzir, para reinar em Judá. O rei Uzias, aleluia, a Bíblia diz que com 16 anos, quando ele é chamado para assumir o reinado de Judá, a Bíblia diz que a diferença dele toda estava em buscar ao Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele passou a buscar o Senhor o fez prosperar em todos os seus caminhos. E aqui, irmão, já dá uma bela pregação, porque Deus começa a falar para mim e para você. E se a gente quer comer do melhor dessa terra, se a gente quer prosperar, se a gente quer que tudo vá bem conosco, nós temos que continuar buscando a face do Senhor. Não é buscar a face do homem, não é buscar a face, aleluia, dos homens dessa terra, aleluia, os homens que têm a mesma matéria que você, que são criaturas de Deus, como você é também, mas buscar a face daquele que a Bíblia diz que é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que quando Uzias, com 16 anos de idade, ele coloca no seu coração, aleluia, ele decide ir buscar ao Senhor, e não só buscar ao Senhor, mas ele agora passa a ter conselhos de um sacerdote. Ele começa a seguir pessoas que vão lhe dar bons conselhos. Ele começa a ouvir pessoas que vão lhe aconselhar no reinado. E Deus também manda eu dizer isso para você. Você não somente tem que buscar a face dele, como você também tem que prestar atenção com quem você está andando. Quem é que está te aconselhando? A quem você está dando ouvidos? Sabe por quê? Porque tem pessoas que podem te levar para o céu, como tem pessoas que podem te levar para o inferno. Uzias, aleluia, ele passa a buscar o Senhor, mas somente não só buscar, mas ele também começa a obter conselhos de pessoas sábias. Os sacerdotes vão treinando Uzias, e Uzias vai crescendo. A Bíblia diz que Deus, tudo que ele vai fazendo, Deus vai abençoando. Tudo que ele toca, Deus vai abençoando, Deus vai prosperando. O povo de Judá não tinha um grande exército. Quando Uzias é levantado, a primeira coisa que Uzias faz é levantar, fazer do povo dele um grande exército. Mas não somente fazer, como ele também vai equipar o seu grande exército. Ele dá armadura, ele dá o capacete, ele dá sandália, ele dá couraça, ele dá espada, ele dá escudo, aleluia, para o seu grande exército. A Bíblia diz que ele vai fazendo torres. A Bíblia diz que ele se levanta com aquele poderoso exército, aleluia, que vai contra os seus inimigos. E Deus lhe dava vitória. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Irmão, quando Deus está no nosso negócio, irmão, não tem inimigo não. A Bíblia diz que, aleluia, ele se levantava, ele colocava no coração: eu vou me levantar contra os filisteus. Ele se levantava, ia lutar com os filisteus, e Deus estava na frente, e Deus lhe dava vitória. A Bíblia diz que ele se levantava contra os moabitas. Aleluia, quando ele se levantava contra os moabitas, Deus estava na frente dele também. Aleluia, e Deus
crescendo. E o seu nome, Deus começa a soprar o nome de Uzias entre as nações. O nome de Uzias é soprado entre as nações e ele fica muito conhecido. Ele começou bem o seu reinado, magnífico, esplêndido. Só que a Bíblia diz que quando Uzias fica tão poderoso, ele deixa algo penetrar no seu coração, algo que muitas das vezes eu e você também deixa, que é a soberba, que é a arrogância, achar que, aleluia, tudo a gente pode fazer com a força do nosso braço, com a força dos nossos pensamentos, da nossa mente, do nosso intelecto. Aleluia, ele vai deixando essas coisas penetrar no seu coração, e a soberba dele vai crescendo. Ele percebe que o nome dele está sendo conhecido entre as nações, que aquilo que ele está fazendo, aleluia, está sendo conhecido pelas nações, e por ser conhecido pelas nações, as nações estavam temendo a ele, temendo a Judá, e ele se sente o cara. Aquele jovem com 16 anos que se dobrava, que se prostrava em buscar o Senhor, não está mais prostrado, agora está com o nariz em pé. A Bíblia diz que quando ele fica muito poderoso, a soberba entra. Quando a soberba entra no coração dele, ele resolve fazer algo que Deus não mandou ele fazer. Deus não pediu para ele fazer. E eu quero te dizer, irmão, tome cuidado, porque tem certas coisas que Deus não pede para a gente. E se Ele não pede, não é para a gente fazer. O rei Uzias, aleluia, ele viu que estava fazendo tantas coisas que Deus estava abençoando. Então ele resolve oferecer incenso dentro do templo para Deus. Só que o incenso quem poderia oferecer era o sacerdote, não era o rei. O rei agora está confundindo o seu reinado com o sacerdócio. E Deus não chamou ele para sacerdócio, Deus chamou para ele ser rei, para governar. Só que ele resolve, ele se sente o bambambam, ele se sente o cara. Não, eu sou o cara, tudo que eu faço Deus aprova. Mas irmão, em nome de Jesus, presta atenção numa coisa, aleluia, Deus aprova aquilo que está na vontade dele na sua vida, aleluia. É por isso que você tem que fazer aquilo que Deus te manda fazer, aleluia. Porque se você fizer aquilo que não está na vontade de Deus, que Deus não mandou você fazer, pode ter certeza, você vai pagar as consequências. Eu estou falando de Uzias. A Bíblia diz que ele entra, ele vai oferecer incenso. O sacerdote da época barra ele não estuda. Daqui a pouco, não se bastasse, vem um sacerdote, e daqui a pouco vem mais 80 sacerdotes, 81 pessoas para falar com o cara. E diz para ele assim: você não pode fazer isso. Deus não te delegou fazer isso, oferecer incenso. Isso aqui é obra do sacerdote, é obra nossa, a gente que tem que fazer. Mas o cara estava tão arrogante, tão soberbo, estava tão cego pela soberba, por aquilo que Deus já estava fazendo na vida dele. Ele deixou, aleluia, os seus olhos escurecerem para o brilho da glória de Deus. A Bíblia diz que ele vai, ele invade, ele começa a bater boca com o sacerdote, aleluia. Quando ele começa a bater boca com o sacerdote, aí Deus interfere. Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Quando nós estamos a ponto de fazer uma besteira, Deus manda recado. Deus te traz para o culto, você abre a Bíblia, Deus te manda um recado. Só que a gente é tão insistente em fazer alguma coisa, né? A gente é tão teimoso, a gente é tão cabeça dura. Não, eu vou fazer, porque se eu fizer, eu vou agradar o meu Deus. Mas Deus não te chamou para fazer isso. Então, em nome de Jesus, fica na tua posição. Fica no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz, Deus manda 81 pessoas para falar para ele: não faça isso. Ele começa a bater boca
bater com o sacerdote, daqui a pouco Deus interfere. Sabe como Deus interfere? Toca na testa dele e coloca lepra. Lepra era uma das piores doenças da época. Alguém com lepra não podia mais ficar no meio do povo, tinha que ficar separado, fora. Quando o sacerdote vem na testa dele, aleluia, a marca da lepra, os sacerdotes se afastam e ele começa a perceber o seu corpo ficando doente. Aleluia. Dessa vez, aleluia, quando ele sai do templo, ele não vai mais para o palácio, ele vai para uma cabana para fora da cidade. Por quê? Porque leproso não pode ficar no meio do povo que está sadio. E por que ele ficou leproso, irmão? Porque ele desobedeceu. Uzias, irmão, foi um dos melhores reis e poderia marcar muito mais ainda a sua história. Ele reinou há 52 anos. Ele reinou. Começou aos 16 e reinou até, aleluia, o seu reinado durou 52 anos. E poderia ter ido mais além se ele não tivesse desobedecido a Deus. A Bíblia diz que o povo, de tantas maravilhas que Uzias fez, o povo era fascinado em Uzias. O povo era apegado a Uzias. O povo gostava de Uzias. Por quê? Viam em Uzias um perfeito rei, uma perfeita majestade. O profeta Isaías diz a alguns teólogos que o profeta Isaías era não somente súdito de Uzias, mas como era, também fazia parte da sua família. Alguns dizem que eram primos. E a Bíblia diz no capítulo 6 que um dia Isaías entrou no templo. E esse ano, essa época que ele entrou no templo, foi a época da morte do rei Uzias. Quando ele entra no templo para buscar a face do seu Deus, Deus agora vem com toda a sua majestade para Isaías. Você talvez não esteja entendendo, mas o que eu vim pregar nessa noite é que a gente nessa noite vai ter que tirar os Uzias da nossa vida para que a glória de Deus se manifeste. Glória a Deus. A gente